ele quer ganhar muitas partidas, aqui se joga de 3 a 4 dias. Mas você acha que foi nesse sentido? De assim, a vaga é minha? Não, a vaga não é, porque o Abel já disse, bem-vindo à família Palmeiras, aqui tem que disputar vaga e tal. Só que ele, por que eu vim pro Palmeiras? Primeiro, para eu poder jogar bastante aqui, né? Aqui se joga 3 a 4 dias. Aí depois eu penso em Atlético Madrid, Europa e tal. Sou muito jovem, eu quero jogar bastante, ganhar algumas coisas. Ele não abriu mão de ir para lá à toa também. Ele quer, no futuro pretende ir. Mas, quer dizer, se o Abel falar para ele, aqui se joga 3 a 4 dias, o Mike e o outro, o Marcos Rocha. Você não vai jogar tantas vezes. Não é isso, mas ele tem bola para isso. O Palmeiras está emprestando o Garcia. Ele tem bola para isso, ele joga de zagueiro, ele joga no meio, ele joga lateral, que é onde que eu acho que ele vem disputar vaga. Ele faz a dobra, que o Abel gosta muito. E joga no Marcos Rocha e joga no Mike. Porque não joga Marcos Rocha. Não, então, mas ele tem a possibilidade de ser mais adiantado. Joga em 4 funções. Sim. Joga em todas ali. Aliás, o Abel ligou para ele. Para falar para ele vindo para o Palmeiras. Esperava que ele viesse para o Palmeiras. Naquela hora que dá aquele enrosco na negociação, sabe como é que é? Dá aquela enroscada. Aí o Abel ligou para ele e falou, eu quero te utilizar aqui. Onde que eu te utilizo? Ele falou, professor, pode me usar de lateral direito, de externo pela direita, dobrando os laterais. Eu posso jogar de volante central, e de segundo volante. Na seleção da Argentina, ele joga como volante central. No sub-20 e no sub-23. Ele é volante central. Mas, no Palmeiras, ele pode jogar em outras funções. Sim. Né? É o tipo de jogador que o Abel gosta, né? Novinho, versátil. Ele tem muito, 20 anos ele tem. Sim. E não é só ele, o Palmeiras gastou 200 milhões em contratações nessa temporada. Não é baratinho, não. Não foi pouca coisa que o Palmeiras investiu. Todo mundo acha que Opa, isso aí toda hora faz esse barulhinho lá. Mas também entrou uma graninha boa, né? Entrou. Só nessa... Tá no lucro. Só nessa aí do Endrick ser titular da seleção brasileira, tem mais 7 milhões e meio para receber. O Abel chorando as pitangas, dizendo que não tem dinheiro para investir, né? Imagina se tivesse 200 milhões, Abel. Mas aí tem o Felipe Anderson para entrar. Tem ele para jogar. Maurício. Chegando. Tem o Maurício. Aí o Maurício também joga entre as 3 funções. O Maurício joga de volante, segundo volante e aberto pela direita, fazer como diz na Itália, o externo. Então, são jogadores que podem dar ao Palmeiras uma situação muito melhor. O banco vai ficar muito reforçado no Palmeiras, né? Eu não sei se todos eles vão jogar. Primeiro, tem o Dudu, que vocês não gostam de falar, mas está lá e vai jogar também. O Dudu quer jogar, o Dudu não vai embora, não. Não, o Dudu não vai. O Dudu não vai. O Dudu realmente vai... E tem interesse em ficar no Palmeiras. Depois a gente vai falar disso? Ou já pode falar? Pode falar. Porque no Palmeiras, bota a informação na mesa. O Palmeiras, na conversa com o Flamengo para trazer o Gabriel, e o Palmeiras queria trazer o Gabriel agora na janela do meio do ano, o Palmeiras ofereceu... O Flamengo pediu um jogador, Rony. O Palmeiras falou, Rony não. Aí o Palmeiras falou, e o Dudu, interessa? O Flamengo ficou meio reticente e o Dudu falou, não vou. Então... Porque quando você vai fazer o acerto, tem que conversar com o jogador também. Já foi aquele tempo que o jogador ia sem saber para onde ia. Os caras pagaram, você vai. Não, você precisa saber se vai e se interessa aí. Para ele não me interessou. Por isso é que todo mundo está falando, então o Gabriel não vai jogar mais no Palmeiras? Eu acredito que só em janeiro, dependendo da punição dele no tribunal da FIFA, o TAS. Então precisa ver qual... Vai sim. Agora, esse moleque aí, esse Giai... Puxa vida, é um desses jogadores que tem muita garra, muita vontade. A torcida do Palmeiras é igual o volante do Palmeiras. Parece que ele jogou... Desde quando joga o Aníbal no Palmeiras? Parece os 5 anos? 5 anos. Os 4 anos? A vida toda. Nada, poucos meses. Porque ele, como diz o Zinho, encaixa perfeitamente. Parece que ele nasceu vestido com a camisa do Palmeiras. E o treinador participa disso, né? Claro. Primeiro que é um treinador que está aí com um contrato renovado... já está no clube há tanto tempo também, mas já está uns 10 anos também o Abel, né? Mas assim, ele participa. Mas pro futebol brasileiro ele já está bastante tempo, mas assim, você acha que o Anderson Barros, a Leila não vai... O que está precisando, qual é a peça, qual é a função, aonde? Claro que ele participa. O momento final é da presidente com o Anderson Barros, que por sinal tem que ser elogiados e parabenizados. Foram tanto cobrados, né, que não tem reforço, que não contrata, então vamos elogiar, né?
vamos dar moral, né? Eu vi muita gente só criticando o Anderson Barros, que é um baita Coloca de um a tela aí para profissional. ajudar esse elogio do Tetra com os reforços para a temporada. Tem que elogiar o Buozzi, o vice-presidente, né? A turma toda que só recebe pancada, tá aí. Quantas contratações o Palmeiras está fazendo? E quando vai negociar, é um dos clubes que melhor negocia. Mas, além do Felipe Anderson, alguém já chega assim, pegando camisa e falando. Não, o vou Felipe entrar? Anderson nem sei se vai pegar a camisa e jogar. Ah, não? Não O sei. Abel é difícil a gente falar isso. O Abel, como treinador, é difícil. Fala de Ninguém vai Paquetá, chegar fica e pôr a bagunçando o camisa e negócio. jogar, porque o Abel vai segurar para que ninguém se sinta maior que o Palmeiras, que é o discurso dele. Mas daqui 3, 4 jogos, Felipe Anderson é titular, esse aí é titular. O Giai? O Maurício já não sei, tem muita concorrência. Agora, até porque não vai tirar o Estevão do time. Centroavante, acho que ele não vai pôr o Maurício. Então vai ser o Flaco mesmo Ih, lá rapaz, na já frente. tem até o Rony, olha lá, campinho olha aí, lá. ó. É, aí, ó. Isso. Então, mas o Maurício não vai jogar na do Estevão. E o Dudu ali com o Felipe, Não, com a Rios- com a o moral Rios que tá o Dudu, vai jogar o Felipe Anderson. O Rios não joga na função do Aníbal, ele joga na função do Zé Rafael. O Rios não é primeiro volante. Sim, Rios o é Rios é segundo segundo volante. Mas o Zé faz a primeira. O Zé faz tudo. Até ele É, ponta que na de lança. verdade o jogar os Rios dois. compete por posição com o Zé, né? Não com o Aníbal. Não, há uma competição entre eles. Porque o Zé Rafael pode jogar com o De Rio. primeiro? Pode jogar. Exato. O Felipe Anderson preferencialmente gosta de jogar da direita para a esquerda, né? Então precisa ver onde é que ele vai se encaixar. Acho que em agosto esse time Tirar aí. o Estevão dali, por enquanto, até a hora de ir embora, ninguém vai, né? Ah, mas aquele velho descanso que às vezes fala que o Rafael Veiga não tem, o Felipe Anderson joga ali. Joga. Joga naquela função. Ele joga ali. nas três, né? O Felipe Anderson joga pelos lados e centralizado. Ou seja, a Eu acho que partir o de Felipe agosto Anderson vai vamos ter ser- um vai campeonato ser titular brasileiro muito rápido. maravilhoso, Outro hein? campeonato, hein? Campeonato é outro, hein? outro. Segundo turno aí, com o time Mas se se pegar as reforçando. contratações todas, Não, e é outro Vai não ser só pro demais. Palmeiras, né, Não, Mauro? Sim, o campeonato você é tá falando outro, do porque campeonato vários como um times. todo. É, como um todo, porque vários times estão se reforçando o bem. próprio Atlético Mineiro aí, que não vi, Atlético, vai chegando. estrear E o Cruzeiro? zagueiro, Cruzeiro, Botafogo, de Botafogo, novo. O Fogo fez todo 3 mundo contratações de contratou. primeiríssima linha. Um jogador campeão do mundo. Almada. Puxa vida. Quem contratou melhor? Cruzeiro, Botafogo ou Palmeiras na janela? Que são os três que estão mais fortes. Se né? O você... Palmeiras se animou, o Palmeiras quer muito jogador, a Leila quer, o Abel quer, essas informações estão publicadas no GE. O Palmeiras se animou e achou que poderia, então, oferecer uma moeda de troca para o Flamengo. Já que ao fim do ano o Gabigol pode sair de graça e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do Brasil ou do mundo, por que então não pegar o Gabigol agora, pensou o Palmeiras, e oferecer o Dudu como moeda de troca? O Flamengo inicialmente recebeu, e o Flamengo, que é um clube muito ligado em negócio, né? Tem dirigentes que são verdadeiros tubarões do negócio. A primeira reação deles foi pensar no negócio. Opa, 2 ídolos movimentando o mercado, movimentando o marketing. Eles não estão vivendo grande fase em seus clubes por razões diferentes. Né? Dudu está voltando de lesão, tentou ir para o Cruzeiro, não conseguiu. Gabigol está desgastado aqui. O Flamengo estudou a proposta. E, ao que tudo indica, pelo que eu ouvi do Flamengo, não vai aceitar. Por algumas razões. Fosse no começo de temporada, o Flamengo poderia se animar mais. No meio de um campeonato, com os dois clubes podendo se enfrentar, inclusive, né, em Libertadores, e se o Gabigol for e o Dudu vier, eles poderiam se enfrentar. O Flamengo olhou para aquilo e acha que ainda não está 100% terminada a história do Gabigol. Embora pareça difícil uma reviravolta, futebol é muito louco, né? De repente o Gabigol consegue uma chance e tem uma reviravolta. E o Flamengo, que não está precisando de muito dinheiro, colocou o pé no freio. Sobre o Dudu ser uma... Palmeiras foi inteligente, porque já que o Flamengo pode perder o Gabigol de graça, no fim do ano ele pode ser de graça, o Palmeiras falou, pô, por que vocês não pegam o Dudu? Acontece que o Dudu é um jogador caro. E com o dinheiro que o Flamengo gastaria com o Dudu mensalmente, o Dudu tem um dos maiores salários do futebol brasileiro. Ele, Flamengo, pode escolher qualquer jogador que ele quiser. E nas posições que o Dudu atua, ele já tem hoje o Cebolinha, o Bruno Henrique, Luiz Araújo, o Gerson com a volta do De La Cruz também, opção para jogar pela direita. Então o Flamengo colocou tudo isso na mesa, estudou com muito carinho. Realmente o Flamengo levou a sério a proposta do Palmeiras, mas ao que tudo indica,
não topou e não vai topar. E também fiquei sabendo que os jogadores, especialmente o Dudu, também ficou muito receoso em fazer a troca. Porque não é que o Gabigol é pretendido pelo Palmeiras, né? O Palmeiras quer um centroavante. O Dudu entraria como moeda de troca, ele chegaria como um contrapeso. Então tudo isso pesou para o Flamengo, nesse momento, não aceitar o que o Palmeiras ofereceu. E aí perguntei para o Flamengo, mas é possível o Gabigol, diante de tudo que o empresário já falou, tudo que a gente está vendo? E a resposta é sempre a mesma, futebol, né? Você não consegue prever o dia de amanhã. Pode acontecer alguma coisa, o Gabigol entrar no time, embora não pareça provável. E no caso do Dudu, claramente ele deu um passo em falso que pegou muito mal no Palmeiras. Quando ele procura o Cruzeiro, quero sair do Palmeiras, e o Cruzeiro oferece um contrato para ele de 5 anos, o Dudu tem contrato até o fim do ano que vem com o Palmeiras, e oferece 300 mil reais a mais do altíssimo salário que ele já tem. Era uma proposta, se você pensar friamente, excelente para o Dudu. Ele dá ok para o Cruzeiro se acerta com o Palmeiras, o Cruzeiro anuncia o Dudu. E quando o Dudu volta atrás, a própria presidente do Palmeiras, em entrevista ao vivo no Redação Sport TV, deixou claro que o Palmeiras não gostou do fato de o Dudu procurar o Cruzeiro, fechar com o Cruzeiro, o Palmeiras fecha com o Cruzeiro e ele volta atrás. Então o Dudu virou para o Palmeiras uma moeda de troca hoje. É um dos maiores jogadores da história do clube, mas nesse momento o Dudu é um problema, uma moeda de troca. Paralelamente a isso, o Dudu ficou 10 meses sem jogar. Retorna. O Abel relacionou ele em 7 oportunidades desde a volta. O Dudu entrou em campo em 3 vezes, nunca por mais de 30 minutos. Domingo tem uma imagem, que é uma imagem bem forte, dele sozinho, assistindo às reservas, treinando, e ele sozinho. Certamente estava pensando, caramba, eu não fui para o Cruzeiro e vai ser difícil a minha vida aqui. Porque tem o Estevão, está chegando o Felipe Anderson, Maurício, e assim, nesse momento, estão as situações de 2 dos maiores jogadores da história de Flamengo e Palmeiras. E eu entendo o lado de todo mundo aqui. Eu entendo o lado do Palmeiras de oferecer a troca. Entendo o lado do Flamengo e concluo o seguinte. O Palmeiras precisa, quer muito mais o Gabigol do que o Flamengo quer o Dudu. Por isso o negócio não vai sair nesse momento. Eu vejo... dificilmente vai sair. Eu vejo assim uma situação... Claro que o Dudu é a segunda vez que o Palmeiras está tentando... Sim, na primeira foi uma situação dele com o Cruzeiro, mas agora o Palmeiras está tentando colocar ele na operação. E é uma intenção do clube não contar com ele. Nós temos que deixar claro que ele é das bandeiras dos últimos títulos do Palmeiras, né? Um dos maiores da história do clube, Um dos maiores, então nós temos que ter cuidado com isso. A gente fica... Eu tenho cuidado quando falo dos ídolos, porque eu acho que eles precisam de reconhecimento, precisam sair bem dos clubes. Se é para sair, falei do Gabigol, isso aí aqui no programa, e vou falar do Dudu. Ele precisa sair bem. Sim? Aquela saída que ia ser para o Cruzeiro, ele não ia sair bem. Não ia sair bem com a torcida, com o clube. O clube que deu todo para ele, que ele entregou muito. Ele entregou muitíssimo para o clube. Agora... ele precisa sair bem. Se é para sair, que ele precisa sair bem. Mas você acha que isso ainda é possível? Diante de como foi feita essa negociação com o Cruzeiro e aí veio tudo à tona, eu não sei se isso é possível dele Por sair isso que tão bem assim. Que eu digo que fica uma situação estranha. Sim? Porque o clube tentou. Sim. O clube tentou que ele saia. Sim? O clube colocou ele numa operação. Como que ele fica com a situação no clube? Sim? Então é difícil. É difícil... o tratamento que tu tem que ter com um dos maiores ídolos da história do clube. Tem que ter cuidado. Né? Então, assim, esse caso do Gabriel, a não ser que ele volte atrás, mas meio que está um pouco decidido e o Palmeiras já sinalizou que quer o Gabriel. Eu acho que é um ganho gigantesco também para um time que é já muito forte, um centroavante do peso do Gabriel, que é um menino de 27, 28 anos, que tem muitos gols para fazer pela frente, né? E tem tudo isso, pelo caso que a gente acompanha, as coisas estão caminhando para esse lado. O Dudu foi uma situação criada, que pode ter sido certo, pode ter sido errado, é um ídolo do clube. A torcida do Palmeiras já identificou e já entendeu que, do momento que ele falou que fica, já tem o respaldo do torcedor novamente. O Palmeiras precisa de um centroavante, o Palmeiras quer o Gabigol. O Flamengo não procurou o Dudu. É uma assim, ó, a gente quer o Gabigol, você quer o Dudu aí? Mas então, a situação dele fica... Mas eu acho que é mais pela parte financeira, Rizek. Claro, ele é um jogador caro. É uma questão alta. Tá vindo um cara que é muito alto e tem um outro atleta que é muito alto.
Eu acho uma que se posição isso cheia de aconteceu, concorrente. são posições diferentes, mas assim, acho que são coisas naturais dentro do futebol. Agora, eu encaro o Dudu como um grande atleta e uma grande referência do Palmeiras, campeão ao longo do tempo, né? Que ele ficando, que eu acredito que vá ficar, porque é um cara que seja útil para o time, entrevista do Abel, ele sempre fala, eu vou falar de jogadores que estão aqui, enquanto estiverem aqui, eu conto com eles. E não tem como deixar um jogador desse tamanho, né, não contar com ele, eu acho difícil. Porque é um cara que pode ajudar muito e eu levo sempre a consideração do Abel, que o Abel ele deixou o Rony muito tempo fora, depois retorna, ele deixou o Flaco muito tempo fora e depois retorna. O Estevão, eu não tenho dúvida que o Estevão vai passar por um processo um pouco mais curto, mas vai passar também, porque O Veiga foi pro banco já vem também. demonstrando um pouco de cansaço, então, e ele tem peça para isso. E eu acredito que o Dudu novamente vai ter as suas oportunidades, porque quando a gente fala de um campeonato longo e de muitas dificuldades, o Palmeiras vem fazendo isso, o Flamengo vem fazendo isso, e os outros times às vezes não faz porque não tem peça de reposição do tamanho desses dois times. Mas eu vejo hoje o Gabigol e o Dudu, independente de onde eles estejam, são jogadores assim que traz um peso positivo gigante para o time. E eu acho mais simples o Dudu voltar a jogar no Palmeiras do ponto de vista técnico com o Abel do que o Gabigol no Flamengo com o Tite, por questões técnicas. Por outro lado, em questão de bastidor, a gente está vendo a Leila com uma clara vontade de negociar o Dudu. E o Flamengo esperando para ver o que acontece com o Gabigol, inclusive oferecendo 1 ano de contrato para ele.